Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos começar então a videoaula dessa semana, tá? Como sempre eu faço, eu vou passar para vocês a correção das atividades da semana passada, tá? E depois eu vou dizer como que será a atividade das próximas semanas, ok? Então, se você está por aqui, então assistam, não pulem o vídeo, assistam até o final, porque tem umas recomendações sobre a recuperação de atividades, quem faltou, quem está faltando alguma coisa, como que vai funcionar as notas. Eu vou falar depois que eu corrigir a atividade de hoje, beleza? Então, assistam até o final, tranquilo? Então, para essa semana, tá? Eram 3 exercícios ainda sobre dilatação, agora eu coloquei, eram 3 não, desculpa, eram 4, tá? Sobre dilatação. Tá? A gente vai concluir a parte de dilatação hoje, para quem fez todas as atividades. Tá? Então, tivemos ainda alguns erros de matemática, algumas coisas que ainda a gente tem que entender. Tem pessoas que estão fazendo o exercício, mas não está sabendo o que está sendo calculado e se embalando no final. Ok? Vamos tentar fazer de novo. Como sempre, ainda coloquei algumas coisas no meio para a gente poder entender um pouquinho o conteúdo e não simplesmente a matemática, tá? Então na primeira era bem simples, já tinha feito bastante dessa daqui. Tem um fio de alumínio de 15 metros de comprimento quando ele estava a 130 graus. Eu aqueci esse fio de alumínio aí até 210 graus. Eu quero saber quanto que ele vai ficar de tamanho no final, ok? Então eu tenho comprimento, metros, a distância aqui é em metros, aqui é metros, e eu tenho o alfa. Então tudo indica que isso aqui a gente estava trabalhando com delta L, ou seja, variação de comprimento. Então variação de comprimento é comprimento inicial, alfa, variação de temperatura. Comprimento inicial 15, certo? A unidade aqui do L0 eu posso colocar a unidade que está aqui, porque no final o resultado vai ser ela mesma. Então basta a gente usar. Não precisa fazer nenhuma. Tem gente que quando tem centímetro transforma para metro. Não tinha metro. Fez um monte de alteração aqui. Só mais complicou do que ajudou. Então nunca se mexe. Deixou aqui, o resultado vai dar no final igual. Se tiver quilômetro aqui, o resultado aqui vai dar em quilômetro. Certo? Então não precisa mexer. Então o comprimento inicial é 15. O alfa do alumínio é 1,2 vezes 10 na menos 5. A temperatura final, então ele estava em 130. E aumentou para 210, então a final é 230 e a inicial 210 é a final e a 130 é a inicial. 210 menos 130 dá 80, ok? Multiplicação a gente já fez, multiplica a parte decimal, o 15 vezes 1,2 vezes 80 dá 1140. 1140 e mantenho 10 na menos 5. Então como eu tenho 5 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar 5 casas daqui para cá, tá? Então se é 15 vezes 10 na menos 5, eu tenho 4 números aqui, obrigatoriamente eu tenho que pôr mais um, então vai ficar 0,01140. Depois que eu contei, eu posso eliminar esse zero daqui. A gente já fez um monte de vezes, certo? Espero que a gente tenha entendido agora, tá? Então aqui tem 4 dígitos aqui, ó, certo? Como aqui tem 5, então eu tenho que pôr mais uma aqui na frente. E como não existe vírgula 0,144, o número é 0,0144. E como eu quero o final, se eu tinha o tamanho de 15, aumentou 0,144, basta somar. Então vai ficar 15,0144. E não estava resolvido. Ok? Isso aqui, acho que a maioria do pessoal acertou. Na segunda, ela também não tinha nada de excepcional, apenas um número que a ideia dessa segunda aqui era mostrar uma coisa real que acontece. Então a ponte Rio-Niterói, o tamanho dela é 13.290 metros mesmo, 13 quilômetros, certo? E eu quero saber na real quanto que ela aumenta, quanto que ela varia de tamanho durante o ano, certo? Na verdade ela só perguntei quanto que ela ia aumentar. O delta L já era o suficiente. Então, se o comprimento inicial dela, considerar quando está frio,
de 13,290, tá? Esse 13,290 é a quantidade que é o vão da ponte lá. Não, realmente ela não tem isso, tem vários pedacinhos no meio ali, eles diluem para ela poder, ela vai encaixada assim, então a dilatação entra um dentro do outro para poder ela não quebrar, certo? Então o comprimento inicial 13.290, o alfa do concreto é 1,4 vezes 10 na menos 5, a temperatura final, vamos imaginar o seguinte, então no verão ela tem 40 graus, e no inverno no Rio de Janeiro, o máximo mínimo que vai ocorrer no rio lá é 12 graus. Não dá mais, pode variar mais que isso, mas eu olhei em média no Rio de Janeiro lá, ela não chega a diminuir muito de 12 graus, ela fica entre 12 e 15 graus todos os anos no inverno, então eles têm, não é tão frio assim. Okay? Se fosse aqui em Santa Catarina tem, por exemplo, se fosse calcular aquela ponte de Florianópolis, o valor seria, a variação de temperatura seria maior, certo? Então 40 menos 12 dá 28. O 13.290 vezes 1,4 vezes o 28, ele dá 520.968 vezes 10 na menos 5, certo? Como é menos 5, então eu vou colocar vírgula aqui, eu tenho que ter 5 casas daqui para cá, só que aqui a gente sabe que tem 6. Se ele tem 6, então a vírgula para um pouquinho antes, então ela para aqui no 5,2. O que significa isso? Que durante o ano a ponte aumenta 5 metros, tá? É uma coisa gigantesca. Imagina só com a variação, as moléculas da ponte lá, elas aumentam 5 metros, é o tamanho, por exemplo, para a gente imaginar, para ter noção, é do final o comprimento de uma sala de aula. Ela aumenta só com a variação de temperatura, certo? E para quem quisesse, isso aqui já era suficiente para considerar certo, que a gente perguntou aqui quanto que ela aumentaria o tamanho. Ela vai aumentar 5 metros. Mas se a gente quiser saber quanto que ela vai ficar, então se ela tinha 13.295, 13.290 mais 5,2, ela vai ficar com 13.295,2 metros. Ok? Também não tem nada de... Não tinha nenhum... só mais por curiosidade, que eu achei legal esse problema, que ele mostrava o real lá. Ok? Esses valores aqui do 12 e do 40 eu busquei lá para pegar uma coisa mais real ainda. Certo? Tá? Ok? A terceira, a gente tinha que pensar um pouquinho, mas também não tinha nada de problema. O pessoal se bateu, mas eu vou explicar para vocês agora, tipo assim, como que esse negócio era simples. Imagina o seguinte agora aqui. Vamos ler o problema, interpretar ele e ver o que a gente quer. Um copo de vidro cheio de álcool. Todo mundo consegue imaginar. Imagina um copo que você pegou lá no armário e encheu de álcool. Esse copo ele cabia meio litro, certo? Então eu enchi até a tampa, até a borda em cima ali. E a temperatura está 20 graus. Ok? Por algum motivo, sei lá, coloquei no micro-ondas ou sei lá, não sei o que eu queria fazer, coloquei no forno, alguma coisa assim, e eu aqueci esse conjunto do copo e do álcool até 60 graus, certo? Então os dois estavam com 20 graus, eu aqueci os dois até 60. Como eles são materiais diferentes, a gente viu lá, materiais diferentes se comportam de maneira diferente quando a gente aquece, certo? Nos líquidos, a gente viu até no experimento que eu mostrei na videoaula passada, o que acontece? O líquido, o coeficiente é bem maior, então qualquer variação de temperatura ele já aumenta de tamanho bastante coisa. E no sólido, não. Certo? A gente viu lá também no experimento que eu mostrei na aula passada. Para mim poder mostrar que aquele fiozinho de cobre aumentava de tamanho, a gente teve que fazer um malabarismo lá de fazer usar a alavanca para aumentar o deslocamento do ponteiro, fazer uma luzinha acender para a gente poder enxergar, porque se eu podia aquecer o que for ali, é bem pouquinho, a gente não tem essa noção de tamanho, de quanto que aumenta ali em centésimos ou décimos, que é o que a gente calcula lá em cima, lá, que a gente calculou ali, que ó, ela aumentou, um negócio de 15 metros, ele aumentou 10 centímetros aqui, certo? Ou seja, é bem pouquinho, tá? Então, coisas diferentes, se eu aquecer
de maneira diferente, vai se comportar de maneira diferente. Ou seja, quando eu aquecer o copo e o álcool junto, a temperatura que vai variar os dois é a mesma aqui, ó. Só que os dois vão aumentar quantidades diferentes, porque são materiais diferentes. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular os dois. E a pergunta ali, que é uma pergunta até bem interessante, é o seguinte: eu queria saber o quanto que ia derramar. Por quê? Como eu sei que o álcool ele vai aumentar mais de tamanho do que o vidro, então é lógico que se os dois a uma temperatura eles são exatamente no mesmo ponto, o copo vai aumentar um pouquinho de volume, só que o álcool vai aumentar bastante. E esse bastante que ele vai aumentar, ele vai derramar. Só que ele não vai derramar todo, por quê? Porque o copo também aumentou mais. O copo agora, quando ele está aquecido, ele também cabe mais. Então, apesar do álcool aumentar, a gente vai calcular que aumentou 22 ml, não vai cair esses 22 ml fora. Por quê? Porque o copo também aumentou. Certo? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, tinha que calcular os dois e depois ver, colocar um dentro do outro. Aí você vai ver, ia sobrar alguma coisa, ou seja, diminuir um do outro. Tá? Então, vamos para o cálculo agora. Então, eu tenho o copo. É volume, né? Como que a gente sabe? ml, volume. Mililitro. Certo? Eu tenho gama, que é volumétrico. Aqui também é gama, volumétrico. Então, tudo que está dizendo aqui, um copo é volume. Se ele está cheio de álcool, o álcool também é volume. Não tem como eu ter uma área de álcool, tem que ter volume, porque os líquidos eles entram no volume, porque ele não tem um formato específico. O formato dele é o formato que ele adquire do recipiente que você vai colocar ele. Okay? Então, se eu coloquei dentro de um copo, ele vai ficar com o formato do copo. Ok? Então, primeiro eu fiz do copo aqui. Então, o volume inicial é 500, certo? Vamos comparar os dois aqui, então. O volume dos dois inicial, coeficiente do vidro é 2 vezes 10 na menos 5, certo? Ele é menor que o do álcool, o álcool é maior, 1,1 vezes 10 na menos 3, certo? Ou seja, que dá 100 vezes mais do que o vidro, certo? Então o álcool ele vai dilatar 100 vezes mais do que o vidro. E a temperatura final, então se eu aqueci até 60, ele estava com 20, 60 menos 20, os dois eram igual. Então essa primeira partezinha aqui, a única coisa que mudava era o coeficiente de dilatação. Um é 2,10 na menos 5 e o outro 1,1 vezes 10 na menos 3. Ok? Calculando, vai ficar 500 vezes 27 vezes 40. Vai dar 54.000 para o vidro e 22.000 para o álcool. Ok? Parece aqui um número maior do vidro, só que o vidro é 10 na menos 5. 10 na menos 5, a gente já sabe como fazer, certo? Eu vou ter que passar a vírgula 5 algarismos da direita para a esquerda. Então eu tenho 5 algarismos aqui, significa que a vírgula vem exatamente aqui para frente. Então vai aumentar 0,54 ml, que vai caber a mais no nosso copo, certo? E o álcool, 22.000, só que é 10 na menos 3. 10 na menos 3 significa que eu vou ter que passar 3 casas, certo? Porque é menos 3, da direita para a esquerda. Então vai ficar, a vírgula considera aqui, já mostrei até nos outros exercícios lá como que a gente faz. Então ela está aqui, ela vem para cá. Então vai aumentar 22 ml. Ok? Então, o copo aumentou 0,54 e o álcool aumentou 22. Certo? Aqui aumentou meio ml, aqui aumentou 22 ml. Então agora o que a gente tem que fazer? O volume que vai caber no copo, quanto que é? É o que eu tinha antes, mas o que ele aumentou. Então se o meu copo cabia 500, agora ele vai caber 500,54 ml. Então eu não tenho mais um copo de 500, eu tenho um copo de 500,54. E quanto que eu tenho de álcool? Agora aquecido, certo? Aqui 500 e 500 é quando ele está frio, e aqui quando ele está quente, agora eu aqueci. Então antes eu tinha 500 mais o que ele aumentou, que foi 22. Então se eu tinha 500, agora eu vou ter 522 ml. Quando eu coloco 522 ml num local
que cabe 500,54, o que significa? Que eu vou ter que vai sobrar alguma coisa, ou seja, é um menos o outro, que foi o que eu fiz aqui, certo? Então é o volume do vidro, que eu coloquei mais o volume do líquido mais o volume do copo, mas é menos. Vamos trocar aqui já que eu já fiz errado, porque menos, certo? Então o volume final lá, o quanto que vai transbordar, é o volume do líquido que eu joguei no copo. Então se eu tinha 522 e joguei no lugar que cabia 500,54, sobrou 21,46. É a mesma coisa, você pode diminuir aqui daqui para cá também, mas aqui fica mais bonitinho, fica mais certinho, certo? Então até coloquei aqui. Esse arquivo eu vou colocar depois, disponibilizar depois para vocês lá, tá? Então, cabe no copo 500,54 ml e eu tenho 522 de álcool. Logo vai se transbordar 21,46, um menos o outro, certo? Também era só a matemática que era o menos importante, que as duas equações eram bem simples. O que a gente tem que fazer o que era pensar só um pouquinho, ok? E por último, a 4, ela dizia o seguinte: a dilatação dos sólidos e dos líquidos ela depende diretamente de 3 fatores. Assinale a alternativa que contém as grandezas corretas, certo? Como que a gente resolveria isso? Bastava pegar uma fórmula dessa aqui e olhar. Então, o que depende a dilatação? Do alguma coisa inicial, do volume, ou do comprimento, ou do tamanho, certo? Ou seja, o meu comprimento, que é a quantidade de moléculas que eu vou ter para agitar, que é o comprimento inicial. O gama, lá do exercício lá que a gente fez lá, o que significa isso daqui? É o tipo de material que a gente está aquecendo. Materiais diferentes se comportam de maneira diferente. Viu que a gente colocou aqui o vidro e o álcool das mesmas temperaturas, eles aumentaram tamanhos diferentes, volumes diferentes, certo? E a outra coisa que varia também o mais importante é quanto que vai mudar a temperatura. Por quê? Uma temperatura menor, se tiver uma maior variação, vai aumentar mais, certo? Então são essas 3 coisas, que é o tamanho, o tipo de material e a temperatura, que era a 4 aqui, ó. Tamanho inicial do objeto, natureza do material, ou seja, do que ele é feito, e o quanto que variou a temperatura. Ok? Espero que todos tenham acertado. Ok? Tá? Eu não corrigi a maioria ainda, o que eu já corrigi eu já enviei. Esse vídeo, quando eu postar ele, vocês vão ter já o resultado lá. Tá? Ok? Então, essa era a correção da aula passada. Ok? Agora, nós vamos para... eu preciso... Espera só um pouquinho. Tá. Vamos olhar aqui no Estudante Online. Estudante Online não, no Google Sala de Aula. Tá? Nós tivemos uma reunião essa semana, tá? E nós temos já a definição de como que vai funcionar esse primeiro trimestre, ok? Um trimestre que vai durar até metade do ano, mais tranquilo. Teve esse problema de Covid, teve um monte de coisas, então a gente vai ter que se adequar como que funciona, como que vai funcionar, tá? Então, por norma da sede, certo, que veio pra gente, o primeiro trimestre ele vai terminar dia 15 de junho, certo? Ou seja, hoje eu estou gravando aqui no dia 24, então tem 3 semanas de aula ainda, ok? Então, no primeiro momento, tá? O que eles a gente vai fechar as notas de quem tem nota. Quem não tem, para não prejudicar, tipo assim, aquela pessoa que não tem acesso à internet ou que não foi até a escola buscar a sua atividade, então a princípio vai ser fechado o trimestre dia 15, certo? As notas serão postadas de quem tem, certo? Quem levou lá na escola vai ser corrigido, vai ser fechado, tá? E vai ser fechada a nota de quem conseguiu atingir pelo menos a média, o 6. Ok? Quem por algum motivo, faltou alguma coisa,
tá? Vai ter a oportunidade de, quando voltarmos às aulas, e também assim, uma coisa que também foi comentado, não temos previsão ainda, certo? Se voltamos em julho, tinha uma previsão para voltar dia 15 de julho, mas não é nada certo ainda. A gente pode voltar em agosto, setembro, ou, na pior das hipóteses, continuarmos ainda online até o final do ano. Um ano tipo assim, totalmente diferente, totalmente com aulas online. Mas isso não tem nada valendo ainda, certo? O que foi acertado é que o trimestre termina em 15 de junho, 15 de 6, certo? Tá? E como é norma da escola, das coisas, nós temos que, sempre que fazer uma atividade, eu tenho que fornecer uma recuperação, ok? Essa recuperação, tá, pode ser feita de duas maneiras. Foi proposto para a gente lá. Os alunos que não atingirem a média 6, quando voltarmos às aulas, as atividades seriam disponibilizadas de novo e o aluno fazia essa recuperação. Por isso que no primeiro trimestre vai ser fechado sem nota para aqueles que, tipo assim, você não atingiu o 6, então nem vai ser colocado sua nota lá, tá? Só que assim, a gente não pode esperar que vá acontecer tudo isso, ok? Eles deixaram mais ou menos livre para os professores, cada um fazer a sua maneira, tá? Eu passei essa semana toda, até por isso que eu não corrigi todos, não fiquei tanto tempo corrigindo atividades e postando lá, tá? Eu vou fazer isso no mais para o final da semana, tá? Eu estava vendo as notas que nós temos e o que eu vou fazer, ok? Até agora, desde o começo do ano, por isso que eu tô com essa tela mostrando para vocês aqui, tá? Física nós temos 7 atividades, ok? Tá? Da 3 em diante fui colocando, eu mudei coloquei a data ali. Eu podia ter alterado aqui, mas aí não vai alterar para vocês, então não adianta, eu deixei com o nome que estava aqui, ok? Então esqueçam o plano de aula aqui por enquanto. Isso aqui é outra coisa, tá? Então nós temos 7 atividades. A primeira eu passei uma revisão. Na segunda ela contou como recuperação da atividade, certo? Tá, deixa eu só abrir uma outra coisa aqui. Deixa eu apagar aqui para ninguém ter acesso. Pera aí. Ok, depois eu volto ali. Tá. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma planilhazinha aqui com todas as atividades aqui. Então, a 1 e a 2 é aquelas que não tem nome de atividade, mas ela é primeiro a revisão e depois a recuperação. Certo? Temos atividade 3, 4, 5, 6 e 7. Já vamos explicar. Ok? A primeira atividade que eu passei para vocês lá, que é atividade de revisão, certo? O que eu fiz? Eu considerei ela e depois a segunda atividade eu considerei como, eu marquei lá, eu não pensei que íamos demorar tanto tempo assim offline, eu coloquei como a recuperação da atividade. E eu ainda falei que era para todo mundo fazer, que era para que valeria como presença, mas teve um pessoal que, por ter tirado nota legal na primeira, e como era recuperação, simplesmente ignorou ou não fez. Ok? E como o meu objetivo não é prejudicar ninguém, e como a recuperação é sempre, você faz a avaliação e depois você faz a recuperação, então o que eu vou fazer? O que eu fiz, por exemplo? Aqui. Tá? Eu considerei a primeira atividade e a atividade de recuperação, 1 e 2 aqui, eu já considerei como recuperação. Então o que vai acontecer? Se você tirou, por exemplo, aqui, ó, olhando aqui, deixa eu só aumentar para a gente ver bem aqui. Ó. Tá? Então, por exemplo, esse aluno aqui, que eu não preciso saber o nome, já eu apaguei aqui de propósito, tá? Então na primeira ele tirou 7, na segunda ele tirou 10. Então a nota que vale, certo? Eu coloquei ali para ele vai a minha tabelinha lá, analisa qual que é e coloca sempre a maior, certo? Então aqui, ó, esse aqui, a primeira ele fez, a segunda ele não fez, então vale a maior, não ficou a média, ok? Só que a gente tem alunos que não fizeram nenhuma das duas, ou por exemplo aqui, esse aluno aqui fez, tirou 4 e na segunda não fez,
entre 4 e 6, a nota maior é 4. 6 e não fez, a nota está na média ainda, mas vocês sabem que eu não gosto de 6. 6 para mim é nota ruim. Aqui também é a mesma coisa, tá? 6 e nada, quem tirou 6 e 7 vale o 7, ok? E essa foi a primeira atividade, ok? Então, para essa atividade aqui de revisão, que eu considerei revisão aqui, atividade 1 e 2, tá? O que eu fiz? Eu bolei uma outra atividade também, certo? Para caso alguém queira fazer, tá? Não quer esperar voltarmos a aula presencial para fazer e já ter a nota já no boletim. Então eu disponibilizei uma lá e ela vai substituir. Aí substitui essa nota aqui, ó, tá? Até porque, por exemplo, assim, essa pessoa aqui que tirou um 6 e um 5, se tirar qualquer nota maior aqui, ela já vai trocar aqui, ok? Tá? As primeiras atividades ali eu fiz pouquinhas atividades, essa eu tentei fazer tipo uma junção das duas, aumentar um pouco a quantidade de atividades, de exercícios lá, para não levar vantagem quem vai fazer só agora. Então quem fez as duas e tirou uma nota boa, tá? Eu vou trocar aqui, certo? Então essa vai ficar lá. Eu coloquei um arquivozinho lá da nota 1. Então anotem, eu vou fazer depois como que vai funcionar lá. Então, a atividade 1 e a recuperação da atividade 1, que é a atividade 1 e 2 lá que eu fiz, vale a nota maior, certo? E a recuperação, ela substitui a nota. Tranquilo? Vai ficar lá. Ok? Depois, a atividade 3 e 4 era sobre troca de calor, certo? Nas atividades de troca de calor já foi obrigado todo mundo a fazer. Então o que eu fiz aqui? Ele já soma os dois e divide por 2. Então já é uma média das duas notas, como se eu não me engano aqui eram 3 exercícios, aqui mais 3, certo? Então era aquele sobre troca de calor, aquelas tabelinhas lá, eram 2 exercícios parecidos, ok? E mais uma vez, só que aqui eu considerei a média, por isso que está a nota aqui, ó, 10 mais 7 dá 17, dividido por 2 dá 8,5. Aqui a pessoa fez a primeira, não fez a segunda. 10 mais 0 dá 10, dividido por 2 dá 5, ok? Então, e para não ter que fazer duas atividades para recuperação, o que eu fiz? Eu também fiz uma atividade, coloquei lá como recuperação da atividade na nota 2, por exemplo, vai ter a nota 1, a recuperação da nota 2. Então o que vai fazer aqui? Ela vai trocar a média aqui também, como a recuperação da soma das duas aqui, certo? Para aqueles que fizeram tudo não ficar prejudicado, essa recuperação aqui também tem mais exercícios do que... É quase que tipo assim, se aqui tinha 3, aqui tinha 3, essa recuperação aqui ela vai ter os 6 exercícios, certo? Para quê? Aquela pessoa que não fez aqui, certo? Então ela vai substituir o 5 aqui, ó. Então ela não vai trocar a nota daqui, certo? Essa daqui vai estar lá, o que vai lá tá lá no estudante online é isso aqui, ó. É a nota, vai estar no estudante online, vai estar assim, nota 1, nota 2 e nota 3. Ok? Não vai estar a nota da atividade aqui, até porque não tem tanto o professor online, lá, o estudante online, ele não faz a média, ele faz a média aritmética de todas as provas. Então, o conteúdo troca de calor, eu vou colocar lá como conteúdo vai ser troca de calor e vai ter uma nota. Na explicação eu vou colocar que foram 2 atividades, porém, a nota de vocês vai ser uma só e vai ser essa aqui, certo? Aí o aluno que tirou 5, ele vai ter que fazer essa recuperação aqui, a nota maior substitui o 5, vai aparecer como se fosse uma recuperação lá, certo? A recuperação vale a maior, ok? E por último, a gente trabalhou com dilatação, foi a atividade 5, a 6 e a 7. A 7 não está aqui porque eu não corrigi ainda, certo? Então, como eram atividades diferentes, eram a 5, a 6 e a 7, soma as 3 notas, divide por 3 e você vai ter uma média, certo? Então, e vai para o professor online a nota 3,
certo? Então a nota 3 vai estar lá, dilatação térmica. E para recuperação também, o que eu fiz? Eu fiz uma outra atividade, tá? Aqui eram acho que dois exercícios, essa última tinha 4, mas era bem simples, tá? A recuperação da 3, ela vai ter um pouquinho mais de exercícios até para compensar aqueles pessoal que tirou 10 aqui, provavelmente vem outro 10 aqui, tá? Então aquele para compensar aquelas pessoas que fizeram toda a semana. Se por acaso vocês faltaram alguma, ou por exemplo aqui essa pessoa aqui fez uma só, então a média dela, se fizer aqui ou vai 5 ou vai baixar, é uma chance de ela recuperar a nota, ok? Mesmo que você não faça, mesmo que por algum motivo você não faça a recuperação aqui, certo? Então a única coisa que vai acontecer é quando voltarmos para atividade presencial, aí eles vão ter que fazer um calendário, alguma coisa para a gente recuperar essas notas de quem não fez aqui as atividades lá. Vai ser recuperado depois da volta, certo? Aquele pessoal que está sem internet aí, quem tira nota baixa aqui também, para não prejudicar, pode refazer de novo ainda depois que a gente voltar. Só que eu acho interessante agora, porque estamos aí, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, para essa semana, tá? Não vai ter atividade nova eu deixei para a próxima semana, tá? Eu não vou postar o gabarito dessa nota 2, 3 e 1 aqui, tá? Na próxima semana ainda, porque eu vou deixar um prazo para vocês. Eu sou obrigado a colocar um prazo, que é a atividade dessa semana, certo? Da semana vai ser atividade 8 lá. Atividade 8 vai ser a recuperação. Então vai ter os 3 arquivos lá das 3 atividades. Eu vou dar um prazo. Só que, como eu vou dar um prazo de uma semana, só que o fato de eu não postar o gabarito, mesmo entregando com atraso, ela vai valer a mesma nota. Certo? Não sei se vocês me entendem. Mesmo entregando depois, mas eu converso depois com cada um, se não entendeu certinho como funciona. Mesmo o prazo vai ser para, deixa eu só ver aqui. Eu vou postar provavelmente na terça-feira. O prazo vai ser para a próxima segunda, dia 1º de julho, certo? Como eu não vou postar o gabarito, que é a única coisa que faz eu não aceitar a atividade feita depois do prazo, é que sempre que eu posto uma atividade, eu posto o gabarito da atividade anterior, tá? Aí tem aquelas pessoas que, mas eu não olhei o gabarito, mas eu não tenho como saber se você olhou ou não. Então eu considero o seguinte, vou entrar lá de novo lá nas minhas atividades aqui, por exemplo aqui, atividade, escolher uma aleatória aqui, tem 20 com nota, 5 não entregaram e tem 2 entregues atrasados aqui. Só que esses 2 entregues atrasados aqui, a única coisa que vai valer vale para presença em sala, que quando você interage mesmo entregando a atividade atrasada, o que vai valer? Ele vai valer como presença na semana. Só que a nota, é até injusto eu dar uma nota da pessoa que, como eu posto sempre na atividade 3, certo? Quando eu postei essa atividade 4 aqui, tá? Eu já postei o gabarito da anterior. Então a pessoa simplesmente era só copiar e colocar aqui, tá? Tem pessoas que eu sei que vão lá, tentam fazer, que não olharam, tá? Mas como eu não tenho como controlar como você olhou ou não, a única coisa que eu consigo fazer é o seguinte, até mesmo apesar de ser de 26 aqui, 26 provavelmente é uma sexta-feira, eu aceitei até, eu olho a data que eu posto a próxima atividade. Eu sempre posto a próxima atividade, normalmente eu estava postando na segunda depois do meio-dia, tá? Na semana passada eu até mudei para terça-feira, para dar o tempo ainda da segunda-feira para o pessoal fazer. O pessoal está demorando para fazer sempre, os atrasildos sempre fazem no último dia, tá? Então, sempre vai aparecer aqui, tem 3 que entregaram depois. Só que esse não vai ganhar presença, certo? Eu coloco lá a presença. Só que eu não consigo dar a nota, porque quando essa pessoa aqui entregou,
eu já tinha postado a atividade 5. Se eu já postei a atividade 5, o gabarito sempre está lá, certo? Já para a atividade 8, que vai ser colocada lá depois, lá, que é a que vai valer a recuperação da semana, que é a próxima aqui, certo? Eu não vou postar o gabarito na próxima semana, certo? Eu postarei o gabarito só depois do dia 15. Então, a recuperação vai acontecendo, vocês podem fazer, aproveitem para fazer essa semana, tá? Porque eu não vou postar nenhuma atividade nova essa semana, tipo assim, é para vocês postarem fazerem as atividades para recuperação, certo? Mas se por algum motivo ainda vocês não conseguirem fazer as 3, ou tem pessoas que precisam fazer uma só, então você precisa fazer só a que você faz, a que você tem, envia, certo? Eu já recupero a nota, eu já vou postar, tá? E a atividade nova eu vou fazer na próxima semana. Se em vez tem a 7, a 8 vai ser a recuperação da nota 1, 2 e 3, certo? Não precisa fazer as 3, faz só a que você precisa. Ou quiser fazer as 3 também, sem problema nenhum. Vale sempre a nota maior, tá? Ninguém é prejudicado. E a atividade 9, aí eu começo com um assunto novo. Ainda teremos ainda 2 semanas ainda para mais uma notinha ainda pro primeiro trimestre, ok? Espero que tenham entendido, ok? Então, para essa semana eu vou postar lá no Google Sala de Aula o arquivo o gabarito dessa atividade 7 que a gente mandou da semana passada, que é a que a gente acabou de corrigir, vai estar lá, certo? E terão 3 arquivos, tá? Com as recuperações. A recuperação da nota 1, que é aquela primeira atividade que a gente fez lá, então vai substituir essa nota aqui. Vai ter uma nota 2, que é sobre troca de calor, que ela vai substituir a atividade 3 e 4, e uma nota 3, que vai substituir a atividade 5, 6 e 7. Ok? Essas notas provavelmente até o final da semana elas já estarão no Estudante Online, a nota 1, nota 2 e nota 3, certo? Mas vocês conseguem ver pelo Google Sala de Aula as notas que vocês tiraram nas atividades, certo? Então, qualquer dúvida conversa comigo, mas se a pessoa tirou, fez um 10 na atividade 3, não fez a 4, então ele já sabe que a média dele vai ser 5, ou se fez um 6 e um 5, a nota dele é 5,5. Então ele é obrigado a fazer porque a nota é inferior. Quem tirou 10, tranquilo. Por exemplo, esse aluno aqui, tirou 10 na 1, 10 na 2. Se fez agora uma nota boa na 7 aqui, ele vai ficar uma semana tranquilinha, pelo menos em física. Ok? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa a gente volta a conversar. Ok? Pessoal do segundo ano, tanto do Giovanni quanto do Sedup, que é o mesmo conteúdo, nas terça-feira à tarde, tá? Eu vou fazer uma aula online, tá? Para mais ou menos explicar isso aqui. Toda terça-feira eu estou fazendo uma aula online, já postei nos grupos lá. A maioria das turmas eu tenho pelo menos algum contato, eu aviso. Então, não vale presença, já adiantando, as aulas ao vivo elas não valem presença, é mais para a gente trocar uma dúvida, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, tá? E geralmente essa aula que eu passo lá, que eu vou passar na terça-feira, essa que a gente está gravando agora aqui, certo? A gente só faz ao vivo para poder até dar uma, vocês conversarem comigo, a gente conversar, trocar uma figurinha no dia da aula, ok? Então, espero que tenham entendido qualquer coisa, mas eu vou tentar fazer mais um arquivozinho lá pra gente com a explicação disso. Então serão 3 notas, certo? Mais as que a gente fez no início quando era presencial ainda, que elas continuam valendo, certo? Tá? Ok? Então, tenham uma boa tarde e quem tiver folga até a próxima semana. E quem tirou nota baixa tem uma chance agora de fazer uma recuperação, e o ideal seria que façam agora, e se não conseguir ainda, quando a gente voltar presencialmente, faz de novo, para a gente ter uma
para ninguém ser prejudicado e no final do ano não ter que estar contando com a sorte para ir para o conselho, será que passa ou não passa. Ok? Então, uma boa tarde, não se esqueçam, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal. Meu filho agradece.